Uma das primeiras coisas que boa parte das pessoas faz quando começa a aprender a investir bem, sai ali da poupança, é pesquisar a segurança dos seus investimentos. E ali quando começa a investir num CDB, numa conta remunerada, num ativo um pouco melhor, é entender o que acontece se aquele banco, se aquela instituição em que eu estou passando a investir agora tiver algum problema. E aí a primeira coisa que você deve fazer é entender como funciona o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que está sempre ali na ponta da língua dos investidores. A maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo provavelmente já sabe as regras do FGC. Se você não sabe ainda, não deixe de continuar assistindo, porque você precisa saber. E se você já sabe, também termine de assistir esse vídeo, porque é importantíssimo entender o detalhe que quase ninguém fala sobre o FGC e também, no final, as mudanças que o FGC vai passar a ter para os investidores a partir do ano que vem, a partir de 2026. Então, fique conosco. Olá, meu nome é Pedro Jobim, sou sócio e planejador financeiro aqui da Rio Claro Investimentos e hoje nós vamos falar sobre o FGC, que inclusive já falamos várias vezes aqui no nosso canal, assim como falamos de vários outros assuntos importantíssimos, mas agora vamos entrar no detalhe do detalhe para que você saia daqui sabendo exatamente como ele funciona, o que ele cobre, as mudanças que vão acontecer, como que ele paga, quando ele vai pagar. Mas antes de começar, não deixe de curtir aqui o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, conferir os outros conteúdos que a gente tem e aqui embaixo a gente vai deixar tudo que você precisa para poder marcar também uma reunião com um dos planejadores da Rio Claro Investimentos e tirar todas as dúvidas que você tem sobre planejamento financeiro, mercado financeiro, totalmente sem custo. Então não deixe também de conferir ali a Rio Claro Investimentos para poder ter um acompanhamento realmente profissional e independente para os seus investimentos. Sempre que a gente começa a ver um risco maior, que no caso mais recente vem sendo em relação ao Banco Master, a primeira coisa que as pessoas vão fazer é entender bem o que é que pode acontecer com o dinheiro delas se aquela instituição vier a falir. O FGC ele foi criado exatamente para proteger o sistema bancário brasileiro. Boa parte dos países tem instituições muito parecidas. O FGC ele é uma instituição privada, não é uma instituição pública, como muita gente acha, onde todos os bancos depositam ali 0,01% do capital depositado para poder proteger o sistema bancário como um todo. Exatamente, o sistema bancário que é tão importante para o funcionamento normal da economia, ele é algo que pode ser muito frágil, afinal ele é baseado em confiança. A pior coisa que pode acontecer para os bancos e para os cotistas do banco também é uma corrida bancária, ou seja, todo mundo ao ver que uma instituição está frágil e que pode puxar muito dinheiro da economia, corre para sacar o seu dinheiro daquele banco e aí, consequentemente, com medo de faltar dinheiro ali, as outras pessoas correm para sacar de outros bancos, com medo do problema ser sistêmico, todo mundo tenta sacar de todo lugar, como qualquer pessoa que entende mais ou menos como funciona essa dinâmica sabe que os bancos não têm dinheiro para pagar todo mundo e isso poderia levar a um colapso financeiro. Para impedir qualquer coisa assim, existem instituições como a FGC. Ela garante que, se aquela instituição quebrar, você pode ficar tranquilo porque parte do seu capital está assegurado e ela consegue garantir que aquela crise vai ficar contida apenas no banco que está de fato passando dificuldades. Na prática, o que acontece é que no Brasil bancos não quebram. A partir do momento que eles dão sinais de estarem fragilizados, de não estarem conseguindo honrar com seus compromissos, eles recebem uma intervenção ali do Banco Central, o FGC assume o capital daquele banco e paga à vista ali os cotistas dentro dos limites que são aqueles que todo mundo tem que entender muito bem. Primeira coisa é entender que, ao contrário do que muita gente pensa, o FGC não cobre aquela instituição por onde você comprou os ativos e nem todos os ativos do mercado financeiro. Ele cobre a instituição final ali onde de fato você aplicou
o seu dinheiro. E cobre apenas ativos bancários, não tem nada a ver com ações, com fundos de investimento, com fundos imobiliários, debentures, que é quando você está emprestando dinheiro para uma empresa. Ele cobre quando você está emprestando dinheiro para os bancos, que são CDBs, RDBs, LCI, LCA, LC, LI e LH, que são letras mais exóticas, né? Letras de câmbio, letras imobiliárias, hipotecárias, mas o que vocês devem conhecer bem é o CDB, que é a cédula de depósito bancário, quando você empresta dinheiro ali direto para o banco, o RDB, que são recibos de depósitos bancários, que são aqueles que normalmente estão ali com empresas menores, que ainda não são bancos, LCI, que são empréstimos também, só que com foco ali no mercado imobiliário, e LCA, com o mercado do agronegócio. Ele também cobre a conta corrente, né, o dinheiro que está ali em conta corrente, e algumas operações compromissadas específicas que o cotista pode ter com o próprio banco. Mais uma vez, não vai cobrir fundos de investimento, ações, debêntures, títulos de capitalização, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas, né, as LIGs, tesouro direto, previdência, tudo isso tem as suas próprias garantias, que normalmente é a garantia ali, por exemplo, das ações, de uma garantia de propriedade daquilo, né? Se a empresa quebrar, você vai acabar desvalorizando suas ações, mas não tem ninguém que garanta ali, que proteja aquilo ali. Debêntures, por exemplo, você está emprestando dinheiro não para um banco, mas para uma empresa, então se a empresa não conseguir pagar, você vai ter direito aos bens da empresa, mas vai ter problemas ali maiores do que se tivesse protegido com o FGC, e o Tesouro Direto, que a gente fala tanto, é muito mais seguro do que o próprio FGC como instituição, porque quem garante é o governo. Mas todos os ativos ali, de fato, financeiros emitidos pelo banco vão estar ali, provavelmente dentro da cobertura. Mas essa cobertura tem um limite, que aí todo mundo tem que entender muito bem, tomar muito cuidado para não passar dele, ou caso passe dele com um estudo muito bem feito sobre a segurança daquelas instituições, que é o limite de 250 mil por instituição por CPF. Então, se eu comprei através de qualquer instituição, não importa através de qual, um CDB de um banco X, se esse banco quebrar, eu recebo até 250 mil. Esse pagamento ele é feito baseado no valor do título naquele dia em que foi decretada a intervenção naquele banco. Ou seja, o FGC vai olhar ali o PU daqueles títulos, né, o preço daqueles títulos no momento em que houve a intervenção, congelar aquele saldo e esse é o valor que ele vai te pagar, corrigindo ali tanto o dinheiro que você aplicou quanto o rendimento. Então, mais uma coisa importante a ser pensada, né? Não adianta você aplicar 250 mil hoje, porque pode ser que você perca todo o seu rendimento se o banco quebrar daqui a 2, 3, 4 anos. Então você precisa fazer as contas para entender quanto você pode aplicar hoje naquele banco para que no vencimento do título você tenha no máximo 250 mil. E além disso, o FGC protege também 1 milhão por CPF a cada 4 anos. Então, para você que fica aí escolhendo sempre a melhor taxa e não cuida de qual banco você está escolhendo, é importante se preocupar bastante com isso. Se você tiver vários bancos quebrando ao longo de um curto período de tempo, que pode acontecer numa crise sistêmica ali, você pode acabar ultrapassando o limite de crédito do FGC se você tiver mais de 1 milhão no combinado desses bancos, né? Então você pode ter menos de 250 mil em cada um, mas se todos eles somados, vamos dizer que quebrem, por exemplo, 5 bancos em cada um, você tinha mais de 250 mil, no último banco ele não vai cobrir o valor completo para você. E uma dúvida, inclusive, que muita gente tem, que é sobre contas conjuntas. No caso de contas conjuntas, o limite é também de 250 para os 2 titulares. Então, não pode passar do limite de 250 mil. Por exemplo, se você tiver uma conta conjunta com 400 mil reais ali, seja em conta corrente, seja no CDB de uma certa instituição ou da própria instituição da conta conjunta, e aquela instituição quebrar, vocês vão receber 125 mil cada um e vão perder o resto do dinheiro. Então, muito cuidado com esse ponto que gera muitas dúvidas. Sendo assim, em um cenário como o que está acontecendo agora do Banco Master, que é particularmente diferente
dos outros que aconteceram recentemente, a grande preocupação é quanto tempo vai demorar para o FGC pagar o dinheiro. Afinal, esse rendimento para de acontecer no momento em que é decretada a intervenção naquela instituição financeira. Ou seja, enquanto está sendo feita essa liquidação e o pagamento, você fica sem rendimentos. Se você ficar muito tempo sem o rendimento, pode ser um prejuízo muito grande para você. Inclusive, se vocês forem no site do próprio FGC, vocês vão ver dados bem interessantes sobre tudo que ele fez nos últimos anos, tanto quanto ele tem de reservas, quanto também como foi a recuperação das últimas vezes que teve uma intervenção nos bancos. Então, a grande preocupação ali é entender quanto tempo vai demorar essa recuperação. Se a gente olhar as últimas vezes, da Casa Financeira lá em 2020, 40 dias, CHB, 34 dias, no Portucred em 2023 e BRK também em 2023, ali foi muito próximo um do outro, os dois também ali 27, 33 dias. Então, algo próximo de 30 dias tem sido o tempo médio que o FGC demora para pagar os cotistas, né, os investidores daquela instituição financeira. O problema é que se a gente for olhar os valores, né, a gente vai ver que os valores são bem pequenos em relação ao tamanho do FGC das recuperações que aconteceram no passado. A última da BRK foi também uma das maiores, que foi ali 1 bilhão 750 milhões de reais, que foi junto do Portucred, ali sim 519 milhões de reais. Então você vê que é algo que é muito pouco perto dos mais de 120 bilhões que o FGC tem em seu poder agora. Se o Banco Master vier a quebrar, hoje as expectativas são algo entre 30 e 40 bilhões de reais que o FGC teria que pagar. Possivelmente, então, que esse pagamento demore mais do que os outros. E não existe um prazo limite para quando o FGC precisa pagar esse dinheiro. Então ele vai assumir ali os bens do banco, tentar se capitalizar, tentar ver de onde ele vai tirar o dinheiro, mas hoje, por mais que seja um baque ali nas reservas do FGC, ele tem recursos suficientes para pagar todo mundo, então não existe nenhuma preocupação para quem está dentro dos limites do FGC e é cotista do Banco Master em específico hoje, mas também de boa parte dos bancos. Claro que se um Banco do Brasil quebrar, se um Itaú quebrar, ou o próprio Nubank, Inter, já seriam baques muito grandes, não que isso esteja nem próximo de acontecer, mas as grandes instituições acabariam não sendo, de fato, cobertas pelo FGC pelo tamanho deles. É por isso, inclusive, que ninguém deveria investir contando apenas com o FGC. O custo de ficar ali com esse dinheiro parado, muitas vezes, come o rendimento a mais que você teria ao investir numa instituição que não é tão sólida quanto outras. Vale a pena, então, sempre fazer uma diligência para investir realmente naquilo que é sólido e não passar pelo perrengue de usar o FGC, por mais eficiente que ele esteja. Inclusive nas últimas recuperações ali em 2023 já foi tudo feito online pelo aplicativo e pago direto na conta, enquanto nas anteriores você tinha que ir de fato na agência para receber o dinheiro. E aí, claro, a grande pergunta é, caso o dinheiro do FGC acabe, o que pode acontecer com o meu dinheiro? Primeiro, isso não é também o fim do mundo, o FGC pode pedir um aumento no custo para os bancos, né, que compõem ali a rede do FGC, que inclusive passa a acontecer agora em 2026. Eles vão aumentar de 0,01 para 0,02 os depósitos dos bancos, né, já pensando nos problemas que estão sendo mostrados ali em relação ao Master. Eles estão limitando também o rendimento dos ativos, né? Então, para evitar uma competição desleal ali de bancos que ficam meio que se aproveitando dessa segurança para tomar muito risco no mercado financeiro, prometendo taxas muito mais altas, eles colocaram um limite que provavelmente a partir de 2026, ativos que rendem mais de 120% do CDI também deixarão de ser cobertos pelo FGC, algo que impacta diretamente as decisões dos investidores a partir de então. Mas isso apenas para quem aplicar a partir de 2026. Então, se você tem um CDB que paga mais 120% do CDI hoje, pode continuar tranquilo. A grande lição aqui fica mais uma vez, que
é importante, primeiro, entender o que é que está coberto ou não no FGC, rever a sua carteira, ver se você está dentro dos limites do FGC nesses ativos bancários. Não tentar, inclusive, a não ser que, claro, você seja um grande investidor que não consegue ficar dentro desses limites, tentar, mesmo em instituições mais sólidas, manter os seus investimentos dentro do limite máximo do FGC. Mas também não é para sair comprando qualquer coisa. Muita gente está perdendo os cabelos, se preocupando agora com investimentos numa instituição que todo mundo sabia que era mais arriscada. Não tem por que ficar entrando nessas instituições, mesmo com elas pagando um pouquinho mais e depois perder o sono, ou até de ter o seu dinheiro travado ali por meses, anos, ou passar pelo processo do FGC. Até porque, por mais que algo pague ali 120, 130, 140% do CDI, ficando 1, 2, 3 meses sem rendimentos, se você fizer a conta, você já vai ver que esse rendimento vai lá para baixo e você acaba perdendo para outros ativos que você poderia ter comprado mais seguros. Sempre façam a diligência dos ativos que vocês estão comprando, das instituições, da solidez, do rating e, caso passem do FGC, aí sim, sempre tenham pelo menos um profissional ali qualificado para analisar profundamente aquela instituição, mesmo que ela pareça sólida à primeira vista. Um dos grandes erros também de quem investe em renda fixa é ignorar a liquidez. Então, tenha em mente que ativos que você investe, especialmente nesse tipo de CDB, LCI, LCA, com prazos longos, eles podem ter uma liquidez muito baixa. Quando a gente olha, por exemplo, os ativos do Master, né, que já é caro para você vender um CDB antecipadamente, normalmente, de uma instituição sólida. Já para os ativos do Master agora estão sendo negociados com deságios de 70%, 60%, 50% do seu valor atual. Então, quem está tentando sair agora está perdendo quase todo o dinheiro que investiu, vendendo mais barato do que aquilo que comprou, mesmo que tenha comprado vários anos atrás. Isso antes da empresa quebrar. É a mesma questão de não adianta você sair dirigindo, olhando para o cinto de segurança e para o airbag. Por mais que eles estejam ali para te proteger, você tem que prestar atenção na estrada, entender que você está sempre com ativos sólidos e não se ater só ali a uma proteção do FGC, que embora seja muito boa, não é 100% nunca e ninguém quer passar também por esse processo à toa. Basta investir bem, você vai dormir tranquilo, sejam com ativos protegidos ou não pelo FGC. Afinal, o que você vai ver, inclusive se você assistir outros vídeos aqui do canal da Rio Claro Investimentos, é que o que traz mais segurança mesmo para qualquer investidor é ter uma carteira bem diversificada, tanto no Brasil quanto globalmente, em diferentes classes de ativos, para garantir que você está com patrimônio blindado, aconteça o que acontecer na economia, no país, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, porque você construiu um patrimônio sólido e diversificado ao longo do tempo. Se você quer fazer isso com auxílio de profissionais que estão trabalhando só para você, estão sempre do seu lado, clica aqui no link que vai estar na descrição desse vídeo, que você vai agendar uma conversa de 1 hora com um dos nossos especialistas, sem custo nenhum. Ele vai te apresentar como funciona a Rio Claro Investimentos, vai te mostrar como o trabalho poderia funcionar para você, tirar todas as dúvidas que você tem sobre o mercado financeiro e já te dar um diagnóstico sobre os próximos passos que você deve dar na sua vida financeira para conseguir atingir essa solidez ali, essa tranquilidade ao longo da vida.